Boa noite, boa noite. Graça e paz a todos. Mais uma quarta abençoada na presença do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Mais um dia que nós podemos dizer até aqui ajudou o Senhor, né? Até aqui o Senhor nos deu graça. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guardado. E hoje nós temos mais um assunto importante para falar, né? Vindo da parte de Deus. Então, você que está entrando aí, boa noite, graça e paz. Que você esteja na nossa companhia, né? E que o Senhor possa falar no seu coração tremendamente. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é grandiosa, ela nos ajuda, né? Já vou colocar a primeira referência aqui para a gente falar, né? Para a gente bater um papo hoje sobre isso. Eu acho interessante e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, o Espírito Santo vai nos dar sabedoria para a gente compartilhar mais um segredo da palavra dele, né? Porque eu vejo que a palavra de Deus, ela tem o seu segredo, né? Algo abençoado, tremendo. Então, hoje nós vamos falar algo sobre isso, né? Porque é algo importante. Então, a referência está aí, que é o texto-chave, né? Mateus 19, do 16 ao 22. Nós vamos falar de algo bem interessante. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida nessa noite e vai mostrar e vai nos dar o entendimento que o Senhor quer hoje nos ensinar. O Senhor vai nos ensinar algo tremendo da sua palavra, vai nos mostrar algo interessante, porque a palavra de Deus, ela está sempre se renovando, então sempre o Senhor tem surpresas para a gente, coisas boas, né? O Senhor nos mostra, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, Ele está sempre cuidando da gente, Ele está sempre nos abençoando, né? E a gente tem sentido isso nas reuniões de domingo. O Senhor tem feito algo tremendo, vem nos trazendo aquela comunhão, né? Presencial, culto presencial, que é uma coisa abençoada, né? Uma reunião abençoada. E isso é muito bom porque a gente não quer sentir o calor humano só, a gente quer sentir o calor do Espírito Santo, né? Porque o calor do Espírito Santo faz a diferença na nossa vida. Então, isso é importante pra gente, né? Então, o Espírito Santo, ele tem algo abençoado pra gente nessa noite. E a gente vai aprender algumas coisas interessantes aqui, né? Então, a gente vai falar sobre Mateus 19, capítulo 19, versículo 16 e 22. Se você já tem aí, você pode abrir sua Bíblia, se você está com ela próximo de você. Se você não tiver, então você acompanhe, por favor, porque a leitura é importante para a gente entender o que a palavra de Deus ela vai nos ensinar nessa noite, qual é o objetivo, o propósito dela, né? Porque quando a gente faz as lives ou até mesmo as reuniões presenciais, a palavra de Deus ela tem o objetivo de nos abençoar, de nos ensinar, né? E muitas vezes de nos exortar, né? Mostrar pra gente qual é o caminho que a gente está, como que a gente está e como que a gente deve andar. Então a palavra de Deus ela é um ensino importante
porque ela é um livro, um manual da vida, né? Então ela vai nos ensinando como a gente deve se comportar, como a gente deve fazer, como a gente deve entender, né? Então a palavra de Deus ela é muito importante para a gente. Então hoje, o versículo 16 de Mateus 19 diz assim: Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. Que me falta ainda? Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. Que me falta ainda? Isso foi o que o jovem respondeu. Então Jesus disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Né? Então o jovem saiu muito triste porque ele possuía bastante coisa. Ele tinha muitos bens, né? Então, eu tenho certeza que o que esse jovem tinha, porque hoje nós vamos entender que a gente tem que tomar uma decisão todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que tomar uma decisão. Ou na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, nós temos que tomar uma decisão todos os dias. Então vamos entender. Existe uma decisão chamada decisão perfeita, que é uma decisão embasada na palavra de Deus, embasada nos conceitos bíblicos, embasada no que Deus quer, na sua vontade. E existe a decisão imperfeita, que é uma decisão embasada no que a gente acha, numa decisão embasada na nossa vontade ou no que a gente presume ser o certo. E aqui nós vamos falar dessas duas decisões, né? Mas hoje nós vamos dar um foco sobre a indecisão, sobre a decisão imperfeita, né? Então nós temos um caso aqui, uma situação do jovem rico. Um jovem financeiramente bem resolvido, uma pessoa cheia de posses, né? Uma pessoa bem tranquila nessa área. Porém, uma pessoa um pouco perturbada em relação ao futuro, em relação à vida eterna, né? Porque quando ele chega para Jesus, ele quer saber o que ele tem que fazer para chegar até a vida eterna, o que ele tem que fazer para entrar na vida eterna, o que ele tem que fazer para ele obter a vida eterna, né? Eu acredito que muitas pessoas já tiveram decisões imperfeitas na sua vida. Decisões por impulso, decisões que não eram da vontade de Deus, decisões fora do planejamento de Deus, né? E muitas pessoas podem chegar ou podem ter o mesmo conceito, a mesma mentalidade que tinha esse jovem rico. Quando ele chegou para Jesus, ele disse, no versículo 17, olha o versículo 16, Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus no 17, né? No 16 ele faz uma pergunta, no 17 o Senhor Jesus responde, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, na vida, obedeça aos mandamentos dessa pessoa que é boa, né? Que é Deus. Mas aí o jovem fala assim, mas eu faço tudo já o que ele quer. Né? O que está faltando para eu entrar na vida eterna, se eu já faço tudo? Né?
Às vezes uma pessoa acha que está fazendo tudo, né? Então esse jovem ele foi até Jesus para quê? Para que ele foi lá? Ele foi para sanar uma dúvida, ele foi para tirar uma dúvida em relação à vida eterna. Quantas pessoas vão até Jesus para falar, será que ou perguntam para outras, como que faz para eu ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Para ter a vida eterna, né? Muitas pessoas podem perguntar. E essa pessoa foi perguntar para Jesus o que falta. E Jesus começou a listar algumas coisas dos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. No 18, no versículo 19, honra teu pai e tua mãe. E você deve amar o próximo como a ti mesmo. Mas aí o jovem rico diz, mas eu já faço tudo isso. Eu já faço tudo isso. Então vamos trazer para o dia de hoje. Eu vou para a igreja, eu adoro a Deus, eu faço várias coisas com Deus, eu não mato, não roubo, não adultero, não furto, não digo falso testemunho, eu amo as pessoas, eu amo os meus amigos. Sabe, tá tudo certo para mim. Mas existe uma inquietação dentro de mim. E essa inquietação será que eu vou para a vida eterna? Tá tudo certo na minha vida? Mas aí, o Senhor Jesus, sabendo, porque Ele era o Senhor, sabendo que faltava alguma coisa para aquele jovem. Faltava uma coisa importantíssima que às vezes a gente não percebe, que as pessoas não percebem, né? Então a pergunta que esse jovem, a dúvida que esse jovem vem resolver é o que ele tinha, o que ele tinha que fazer para ser salvo, para entrar na vida eterna, né? Então a sua pergunta era: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O versículo 16 pergunta: eu quero saber o que eu tenho que fazer. Porque eu cumpro os mandamentos, né? Mas aí o Senhor Jesus diz, mas falta uma coisa ainda. Uma coisa para você. Né? Se você quiser realmente ir para a vida eterna, você deve vender tudo o que tem e dar aos necessitados, dar aos pobres. Depois, você toma a sua cruz e siga-me. Percebe-se que a salvação não está ligada à bondade do homem. A salvação está ligada à fé do homem. Por quê? Porque Jesus fala: pega tudo que você tem, os seus bens, vende e dá aos pobres, aos necessitados. Depois tem a segunda parte: toma a sua cruz e segue-me. Em outras Bíblias está: e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Jesus fala: dá o tesouro da terra para você ter o tesouro do céu. Entende? Porque o tesouro da terra que estava com esse jovem estava impedindo ele de ter o grande tesouro do céu, que é a salvação. Né? Então Jesus diz assim no versículo 21 na minha Bíblia: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas será que uma pessoa que é bem de vida, ela tem que fazer isso? Será que uma pessoa que tem várias posses precisa fazer isso? Será? Depende. Por que que esse jovem teve que fazer isso? Porque o que tinha nessa riqueza estava dentro do coração desse jovem. Então a libertação era fazer isso. Olha que interessante. O jovem afirma no versículo 20 e 21 que ele já faz todos os compromissos. Eu sou fiel nisso, sou fiel naquilo, sou fiel naquilo, sou fiel naquilo. Eu tenho vários compromissos, eu já cumpro todos eles. Só que eu estou surpreso, ele fala. Aqui ele fala para o Senhor Jesus: eu estou surpreso porque falta um ainda. Qual é esse compromisso tão valioso e tão importante que está faltando?
Qual é esse compromisso tão importante? O que o Senhor Jesus falou que é tão importante que está faltando? O que está faltando tão importante? E naquele momento, né? Naquele momento, no versículo 22, o jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste porque possuía muitas propriedades. Então, no versículo 22, o jovem, o que ele faz? Ele toma a decisão imperfeita. Deus apresenta a ele o que ele tinha que fazer, mas ele toma outra atitude. Ele tem uma atitude imperfeita, uma decisão imperfeita. Ele vai para onde? O que ele faz? No versículo 22, o jovem, ao ouvir essa palavra, sai triste. Ele saiu triste. Entende? Por que ele saiu triste? Porque dentro desse jovem existia um Deus que ele não sabia. Às vezes, dentro de uma pessoa, existe um Deus que ela não sabe. Esse Deus pode ser alguém da família, esse Deus pode ser o filho, esse Deus pode ser o marido, esse Deus pode ser a esposa, esse Deus pode ser os negócios, esse Deus pode ser o trabalho, esse Deus pode ser uma paixão, esse Deus pode ser um objeto, esse Deus pode ser uma própria veneração a alguma coisa. Esse jovem não sabia que ele tinha um Deus dentro do coração dele. Esse Deus que ele tinha se chamava riquezas. Então ele tinha um Deus dentro dele chamado riqueza. Então essa riqueza impedia esse jovem de realmente ser um jovem perfeito na presença de Deus. Essa riqueza impedia esse jovem de chegar mais próximo à vida eterna. E Jesus disse: falta uma coisa para você. O que faltava para esse jovem? Tirar o Deus que estava dentro do coração, que era a riqueza, que eram os bens materiais. Mas isso não era... Jesus tinha que provar. E aí, a gente tem que provar o porquê esse jovem ele não cumpria todos os mandamentos que estavam escritos em Êxodo. Porque aí a gente vai no Êxodo capítulo 20. Se você tem a sua Bíblia aí, vamos lá no Êxodo capítulo 20. Nós vamos ver o mandamento que esse jovem viola, que esse jovem, ele não cumpre. Né? Nós vamos entender por que ele ficou triste, por que o Senhor Jesus estava falando para ele que faltava um mandamento para ele cumprir, que ele não tinha cumprido. E é o mandamento mais importante que ele não tinha cumprido, que é o Êxodo capítulo 20, versículo 3. Olha o que diz o Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o que acontece? Esse jovem tinha um Deus no coração. Então, ele estava quebrando, ele estava destruindo, ele estava aniquilando o primeiro maior mandamento, né? Ele estava deixando de lado o primeiro maior mandamento e ele ficou sem a visão desse mandamento. Por quê? Porque no Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. E ele tinha um Deus diante dele. Esse Deus se chamava propriedades. Esse Deus chamava... Como se chamava esse Deus, queridos? Olha como chamava esse Deus. Bens materiais, posses, riquezas. Esse Deus que estava na frente do Deus que ele foi perguntar para Jesus era o Deus da riqueza. Às vezes a pessoa tem um Deus dentro dela e não sabe que tem. Porque Deus não quer dizer que uma pessoa, eu não adoro determinados deuses, não. Às vezes a adoração está dentro do coração, não está nem em uma imagem ou alguma outra coisa, mas o Deus está dentro, né? Então, olha o que diz no Mateus 22, 36,
Porque olha o que diz Mateus 22:36. Aonde está o maior mandamento? O primeiro maior mandamento. Mateus 22:36 diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Entende? Então esse é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22, do 36 ao 38, diz que esse é o primeiro grande mandamento. E esse mandamento não estava sendo executado por esse jovem rico. Porque aqui ele diz, ó, Jesus respondeu para ele, ó, no versículo, perguntou o jovem, no versículo 18 do Mateus 19. Perguntou-lhe, quais mandamentos, Senhor, que eu devo cumprir? Jesus respondeu, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem respondeu para o Senhor Jesus, mas todos esses eu tenho feito. Mas Jesus falou, falta um para você, que você não está fazendo e que é um dos principais, que é o principal. Mas para ele entender isso, o Senhor Jesus teve que falar assim para ele, ó, esse aqui, se você quiser ser perfeito, só falta esse para você obedecer, você vai ter que vender tudo, dar aos pobres. O que aconteceu aí? Aconteceu que o Senhor Jesus, na hora em que ele falou essa questão, na hora que ele disse isso, ele quis mostrar para o jovem rico que faltava um mandamento para ele cumprir. E esse mandamento era o principal, que era amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima dos bens e riqueza. Então a decisão desse jovem rico foi uma decisão imperfeita, porque ele decidiu a não abrir mão da sua riqueza. Ele decidiu a não abrir mão das coisas terrenas. Ele decidiu em não abrir mão de nada que ele tinha. Ou seja, ele decidiu em não abrir mão do Deus que estava dentro dele. Então, faltaria o primeiro e maior mandamento a ser cumprido, que era o quê? Qual que era o primeiro maior mandamento? Amar Deus de todo o coração, né? Aqui fala, ó, veja só, Mateus 22, versículo 36, olha só. 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este, versículo 38, este é o primeiro e grande mandamento. Então, o jovem rico, para você entender essa questão, você tem que entender que ele decidiu, ele tomou uma decisão, ele teve uma decisão imperfeita, porque ele tinha que tomar a seguinte decisão: não, então eu vou desfazer do que eu tenho, vou obedecer a palavra de Deus e vou seguir Jesus. Por quê? Porque aí eu certamente naquele momento o jovem rico teria essa postura, e nesse momento ele tiraria um Deus que estava dentro dele. Esse Deus que estava dentro desse jovem era o Deus das posses, era o Deus da riqueza. Então, às vezes uma pessoa... Quantas pessoas já chegaram em mim e perguntaram: nossa, mas eu precisava... a minha vida precisava ficar melhor, a minha vida está muito difícil... mas eu não entendo porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Eu faço as coisas certas, eu sou fiel, eu sou isso, aquilo, e não anda, às vezes, as coisas para mim. Não é aquele tipo de coisa que tem a luta, mas melhora, mas é uma coisa que eu sempre estou ruim, sempre estou mal, sempre estou para baixo. Só que a pessoa tem que fazer uma autoanálise dela. Se dentro dela não existe um Deus, pode ser, como eu disse aqui, o filho pode ser um Deus, o marido pode ser um Deus, a esposa pode ser um Deus, né?
o trabalho pode ser um Deus, um bem material pode ser Deus, os negócios podem ser um Deus, a empresa pode ser um Deus, sabe? A diversão pode ser um Deus, né? Aquele momento que você mais tem de diversão, parece que você está realizado totalmente na vida. Mas quando você está dentro da casa de Deus, você está ruim, está reclamando, está mal, mas quando você sai de lá, você é outra pessoa. Então pode ter algo errado aí. Pode ter algo errado dentro da pessoa e que nesse momento, esse Deus, o Deus do prazer, esteja tomando lugar nesse coração. O Deus da ganância, o Deus da vontade de se dar bem na vida. Queira ou não queira, esse é um ponto que atrapalha o nosso crescimento. Por quê? Porque esse jovem rico, no versículo 16, ele se aproximou e perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna. Por quê? Porque o restante ele já tinha. Então ele falou, o que eu faço para ter a vida eterna? Trazendo nas palavras de hoje, trazendo na linguagem de hoje, Jesus responde para ele que ele tem que obedecer os mandamentos no versículo 17. Mas aí no 18 ele fala quais? Então Jesus cita, você tem que obedecer, você não pode matar, não pode adulterar, não pode furtar, não pode tirar falso testemunho, você não pode, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, que é obedecer, né? Você tem que amar o seu próximo. Jesus listou algumas coisas que estão no Êxodo 20, né? No capítulo 20 de Êxodo, onde Moisés recebe de Deus os mandamentos que o povo de Israel teria que cumprir, que toda a humanidade tinha que cumprir, né? Mas aí no versículo 20 o jovem diz, mas eu tenho obedecido todos esses. Mas aí o Senhor Jesus fala, mas ainda te falta um. Se você quiser ser perfeito, se você quiser realmente entender, se você quer se aprofundar, se você realmente quer ter a vida eterna, você tem que obedecer esse que está faltando para você. Sabe o que o jovem rico era? Ele era um religioso. Ele era uma pessoa que era religiosa. Porque ele não tinha profundidade. Ele cumpria aquilo ali por causa da sua consciência, mas ele não tinha profundidade. Ele era uma pessoa religiosa. O jovem rico, ele demonstra aqui que ele levava as coisas de Deus assim, não muito profundas, não muito intensas. Ele tinha que fazer aquilo ali para provar para si mesmo, mas ele não tinha profundidade, ele não tinha raiz, entende? Então, esse jovem, o que ele estava procurando? Ele estava procurando um caminho para o céu. Mas quando Jesus mostrou o caminho para ele, que ele tinha que tomar a decisão perfeita, ele tomou a decisão imperfeita, a decisão errada. Ele foi a riqueza, os bens, aquela coisa todo, o envolvimento dele nos seus bens, cegou o entendimento dele. Então ele perdeu a noção, ele perdeu o que era importante e o que não era tão importante. Ele perdeu, entendeu? Então ele se anulou espiritualmente quando Jesus fez a pergunta para ele. Quando Jesus falou, se você quer ser perfeito, por que perfeito? Por que Jesus usou perfeito? Porque o estágio de alcançar a salvação é o estágio de perfeição, né? Qual é o objetivo de uma pessoa que serve a Deus? É encontrar a salvação nele. E quando a gente entra no estado quando a gente encontra a salvação, então a gente começa a andar pelo caminho perfeito. Isso não quer dizer que você é uma pessoa perfeita. Todos nós somos imperfeitos diante de Deus, porque a gente erra, a gente peca, a gente vacila. Mas isso não pode ser um hábito na nossa vida, né? Então, quando ele fala, se você quer ser perfeito, ele está dizendo, se você quiser andar, se você quer ter uma vida de perfeição, não que você vai se tornar perfeito, mas se você quiser ter uma vida perfeita diante de Deus, então você tem que fazer o que eu estou dizendo. Pega tudo que você tem, toda a sua riqueza, todos os seus bens, vende e distribui aos pobres, porque você vai ter um tesouro lá no céu. E depois, siga-me, Jesus disse. Quando Jesus fala siga-me, Jesus está mostrando que a bondade não pode salvar ninguém, porque senão ia ser algo injusto.
Você imagina uma pessoa que não tem condições de fazer algo por outra, que não tem condições de ajudar outra pessoa financeiramente ou em alguma outra coisa, ela estaria condenada à morte, ao inferno. Então Jesus disse bem claro, depois que você fizer essa ação, depois que você tiver essa obra, você vem atrás da fé, porque eu sou a fé. E a Bíblia diz que a fé sem a obra é morta. Então, Jesus disse pro jovem rico, no versículo 21, se você quiser ser perfeito, se você quiser andar no caminho da perfeição, então você faz o que eu estou mandando você fazer, obedece esse mandamento que você violou. Ele falou, mas qual o mandamento que eu violei? Eu não estou enxergando qual. Era como se ele estivesse dizendo para o Senhor Jesus, eu não sei qual, porque eu cumpro todos eles. Mas Jesus prova para ele que não. Como eu estava dizendo, no Êxodo capítulo 20, no versículo 3, diz, não terás outros deuses diante de mim. Então Jesus falou, quando você vender a sua propriedade, que ela não é uma propriedade só, não é só a riqueza não é um problema. Você pode ser uma pessoa de Deus e ser rica. Abraão era rico, Jacó era rico, Isaac era rico, Salomão era podre de rico, Davi era muito rico. Mas nenhuma dessas coisas, essa riqueza, não afastou esses homens, não afastou Davi, não afastou esses homens do Senhor. Né? Não afastou, Abraão não se perdeu por causa da riqueza, Isaac, Jacó também não. Eles eram ricos. Mas por que eles não precisavam vender tudo e deixar e seguir Deus? Por quê? Por que essa pergunta não foi feita para eles? Por que esse questionamento não foi feito para eles? Porque essa riqueza aqui não estava acima de Deus. Para Abraão era Deus, depois lá embaixo era a riqueza. Para o jovem rico não, para o jovem rico era a riqueza, depois Deus. Então se você tem alguma coisa acima de Deus, você pode até pensar, imagina, eu não tenho nada. O jovem rico pensava que ele não tinha nada também, mas ele tinha uma idolatria interior. Ele pensava aqui, ele falou, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque eu já cumpro tudo. Jesus foi lá e mostrou que ele não cumpria tudo. Ele não cumpriu o primeiro e mais importante mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas aí uma pessoa pode perguntar, mas isso está na época da lei, está no Antigo Testamento, mas aí, para quebrar isso, para não deixar você com dúvida, no Novo Testamento, em Mateus 22, versículo 36 ao 38, o Senhor Jesus responde no 36, 37 e 38, porque ele é questionado pelos judeus. Né? O Senhor Jesus ele é questionado pelos fariseus. Os fariseus eram o que? Era uma religião. Eles tinham uma religião à parte, os fariseus. Os fariseus eles eram aquelas pessoas, eles faziam parte, os fariseus, aqui nós temos os fariseus, nós temos os saduceus. Os saduceus era constituído de uma religião, uma seita dos poderosos, de gente que tinha muito dinheiro, que frequentava a seita dos saduceus. E os fariseus eram aqueles religiosos, aquela pessoa que falava, mas ela mesma não cumpria. Então juntou os fariseus com os saduceus e questionaram Jesus, perguntando no versículo 36, mestre, qual é o mandamento da lei? Qual é o maior, qual é o grande mandamento da lei? Então o Senhor Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Ele está dizendo o quê? Coloque Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. A partir do momento que você deixar Deus em segundo lugar, ou pelos seus amigos, ou pela sua família, ou pelo seu marido, seu filho, seja lá quem for, ou por qualquer coisa nesta terra, nesta vida, lembre-se que você está deixando Deus em segundo lugar e você estará se nivelando ao jovem rico, que cumpria algumas coisas. Ah, mas eu toco na igreja. Ah, mas eu canto na igreja. Ah, mas eu prego na igreja. Ah, mas eu trabalho na igreja. Você pode fazer tudo na igreja, mas dentro do seu coração precisa estar o amor de Deus em primeiro lugar. Você pode ser uma pessoa que ora, que jejua, que busca, mas em primeiro lugar em você precisa estar a adoração a Deus.
Se as outras coisas, mesmo você estando na igreja, por quê? Porque esse jovem rico era como se ele estivesse na igreja. Ele cumpria os mandamentos, mas o principal ele não cumpria. E hoje qual é o propósito da igreja? É levar todos à adoração total a Jesus Cristo. O propósito da igreja na terra é trazer a pessoa, é mostrar a pessoa, para a pessoa que ela precisa adorar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior desafio da igreja. E o segundo maior desafio é mostrar para essa pessoa que existe salvação. São esses dois pontos. Primeiro, ela reconhecer que Deus é o único na vida dela, é o único Deus. E segundo, é levar essa pessoa a caminhar, a trilhar o caminho perfeito, que é o que é dito aqui no versículo 21. O versículo 20 de Mateus 19, o jovem rico diz assim: tudo isso eu tenho obedecido. Então ele fala para o Senhor Jesus: eu obedeço, eu não mato, eu não roubo. Eu já vi tanta gente falar assim: imagina, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não furto ninguém, eu não atrapalho a vida de ninguém, eu sou um trabalhador, sou uma trabalhadora. Por que não eu seria uma pessoa boa? O jovem rico chegou com a mesma conversa diante do Senhor Jesus. Ele chegou dizendo assim: mestre, bom mestre, ô mestre, mestre maravilhoso. Ele chegou com todo aquele elogio: mestre, bom mestre. Jesus já disse para ele, cortou e dizendo assim: bom é só Deus. Por quê? Porque o jovem rico veio carregado do sistema da bondade. Ele veio carregado de que a bondade poderia salvar. E Jesus mostrou que a bondade ela é importante, mas ela não garante salvação. Tem gente que faz bondade a vida toda, mas não acredita que o Senhor Jesus é Deus. Tem gente que é bom, é uma pessoa boa de coração, mas isso não vai garantir salvação. Tem gente que ajuda as pessoas na rua, nada contra, muito boa atitude. Tem gente que ajuda os necessitados, ótima atitude. Mas essa ajuda precisa estar ligada com a fé. Precisa estar ligada também com a parte espiritual. Porque o jovem rico, o que ele tinha aqui? Ele cumpriu os mandamentos. Mas tinha uma coisa que faltava para ele: adorar a Deus acima de todas as coisas. O que faltava para o jovem rico é ele ter um Deus no coração dele. Um Deus só. O único Deus. Que é Jesus Cristo. Mas ele tinha um Deus antes de Jesus e esse Deus chamava riqueza. No versículo 22, para a gente encerrar, o jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste porque possuía muitas propriedades. Então, ele não tinha só propriedades e riquezas, ele tinha uma adoração a isso, ele tinha um amor por isso. Então, quando isso envolve adoração, isso atrapalha a vida do ser humano. Então, queridos, nessa noite, quero deixar para você essa palavra e esse alerta. Examine a sua vida. Examine o seu coração. Vê se dentro do seu coração não existe nenhum Deus. Vê se dentro do seu coração não existe nenhuma coisa que você pense assim, que se você perder, você morre. Né? A única coisa que a gente morre, se a gente perder, é se a gente perder Deus. Fora isso, a gente não morre. Entende? Então, se você tiver esse mesmo conceito, se você tem uma vida de adoração com Ele, se você conhece Deus, se você vive na presença de Deus, ou se você não pensou nisso ainda, ou se você está fraco com Deus nessa parte, você precisa enxergar o que o jovem rico tinha de problema aqui. Então ele era um religioso, o jovem rico. Né? Ele cumpria os mandamentos que dava certo. Ele cumpria os mandamentos que ele achava necessário. Mas ele não cumpria o principal. E o principal mandamento era o quê? Era adorar a Deus acima de todas as coisas. Então ele teve o quê? Ele teve uma decisão imperfeita. A decisão dele foi péssima. Então hoje, diante dessa palavra, que o Senhor possa abrir o seu coração, que o Senhor possa fazer você enxergar dentro dele
Se você tem alguma coisa na sua vida que você não está fazendo certo, ou se tem alguma coisa que você gosta muito, que está dentro do seu coração, vontade de ter alguma coisa muito grande, que se deixar você até daria a sua vida por isso, se isso está acontecendo com você, então você precisa aprender que o primeiro conceito para uma pessoa ter sucesso na vida e felicidade, bênçãos, não só financeiras, mas também espirituais, é adorar a Deus acima de todas as coisas. Se você tem esse conceito, se você entendeu esse conceito, não faça como o jovem rico fez. Porque o jovem rico, ele cumpria alguns mandamentos. Existem pessoas que cumprem algumas coisas que são relativamente fáceis para elas. Mas o principal ela não cumpre, que é tirar o Deus de dentro dela. Uma veneração por alguma coisa, por algum objeto, por uma obsessão por alguma coisa, né? Por alguma área da vida, isso pode se tornar um Deus pra gente, né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, eram solteiras e depois que essa pessoa conheceu e casou, ela largou de Deus. Ela saiu dos caminhos do Senhor. Antes disso, ela era firme, mas depois ela saiu dos caminhos de Deus. Por quê? Porque ela casou, ela meio que parece que ela recebeu um troféu, era aquilo que ela buscava muito na vida dela, ou seja, então o casamento para ela era um Deus. Entende? Só que uma coisa é clara, um casamento sem Deus é uma enrascada muito grande. Entende? Então nós precisamos entender que isso é importante. Teve casos, por exemplo, que uma pessoa que precisava muito recebeu uma bênção muito grande financeira. Essa pessoa, em vez de se firmar com Deus, agradecer a Deus todos os dias por essa bênção, ficar nos pés do Senhor, fazer a vontade de Deus para que Deus continue, essa pessoa largou, foi embora, pegou a bênção. Por quê? Porque a bênção era o seu Deus. Pegou o Deus e foi embora. Depois tive notícia dessa pessoa, já estava na pior de novo. Por quê? Porque a bênção, ela tem que ser diária, não pode ser uma coisa só. O Senhor não quer abençoar a gente uma vez, Ele quer abençoar a gente várias vezes, entende? E o jovem rico, o que ele quis ali? O que ele estava em busca? Ele estava em busca de um Deus ali para ele. A salvação para ele era o final. Só que para ele obter essa salvação, ele tinha que deixar outro Deus. Ele tinha que tirar um Deus que estava dentro dele. E esse Deus se chamava propriedades, riquezas, bens materiais. Entende? Quando Jesus disse, se você tirar esse Deus que está dentro de você, parar com essa adoração e você começar a adorar realmente o que vale, o que é, você vai ser uma pessoa perfeita. Então, para que a gente ande no caminho perfeito, nós temos que tomar essa decisão. A nossa decisão tem que ser perfeita também. Porque esse jovem continuou no caminho imperfeito e não sabemos o fim dessa história. Entende? Então ele optou pelo caminho, pela decisão imperfeita. Então eu quero dizer para você, nessa noite, não faça como o jovem rico fez. Ah, eu sou batizado nas águas, tomo Santa Ceia, eu oro, eu jejuo, eu faço isso. Eu oro, eu jejuo, eu tomo Santa Ceia, eu faço isso, faço aquilo na igreja, eu busco a Deus. Mas e dentro do seu coração? Quem que é o Deus? Quem que é o seu Deus? Você tem algum outro Deus fora o nosso Deus mesmo? Não, imagina, não posso ter. Esse jovem rico achava que não tinha, mas ele tinha. O que ele mais prezava eram os seus bens, sua propriedade, sua riqueza. Quando ele teve uma conversa com Jesus, ele descobriu que ele tinha um outro Deus dentro dele. Jesus deu oportunidade para ele, falou, olha, se você quiser ser perfeito, se você quiser realmente isso, deixe esse Deus de lado, aceita esse que eu estou dizendo para você, que é o Deus de todas as coisas, e siga-me, e você andará num caminho perfeito. Amém? Então é a nossa escolha, querido. É a sua escolha, é a sua decisão que vale. O jovem rico teve uma decisão imperfeita. Mas eu tenho certeza que você, depois dessa palavra, você vai refletir, examinar o seu coração para você ter uma decisão perfeita no Senhor. Vê se lá dentro do seu coração tem algum Deus lá dentro. Se é alguma coisa que você preza mais do que Deus. Como que a gente prova isso? Quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente inventa uma desculpa ou falar não dá,
eu não sei se vai dar, e quando é para fazer as nossas coisas ou coisas de outras coisas, a gente vai e faz primeiro. Quando a gente deixa de adorar a Deus e vai para outro lugar, quando a gente deixa de fazer os compromissos, de cumprir os compromissos com Deus e cumpre outros, mas no de Deus não cumpre. Quando a gente faz isso, nós estamos provando que não existe um Deus grande em nosso coração. Existe um outro Deus. Um Deus com D minúsculo. Porque o nosso Deus é um Deus com D maiúsculo. É o Senhor dos Exércitos. Então o jovem rico, o que ele fazia? Ele cumpria as coisinhas dele. Mas quando Jesus falou, ó, deixa de cumprir isso aqui para cumprir outra coisa, ele falou, não, peraí. O versículo 22 diz, o jovem ao ouvir essa palavra saiu triste porque possuía muitas propriedades. Ele falou, não, eu vou ter que tirar tudo que eu tenho aqui dentro, que eu... Não. Então não é para mim isso aí, não. Mas eu tenho certeza que você que está assistindo, você que vai assistir depois, eu tenho certeza que você vai pensar nessa mensagem, vai entender que você não pode ser o jovem rico. Você não pode ter o exemplo do jovem rico. Cumprir algumas coisas e a principal não cumprir. Eu tenho certeza que você vai cumprir todas elas. Que você vai velar pelas coisas de Deus, que você vai ser uma pessoa zelosa. O que é zeloso? É uma pessoa que cuida das coisas de Deus. Que preserva as coisas de Deus na sua essência. Né? Que dá importância devida a essas coisas. Entende? Quando a gente dá importância devida às coisas de Deus, a nossa vida melhora muito. Porque Deus nos abençoa. Amém? Então que Deus abençoe você nessa noite. Que o Espírito Santo fale no seu coração através dessa palavra. Então nós lemos Mateus 19, 16 ao 22. Nós lemos Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. E nós lemos Mateus 22, 36 ao 38. Guarda esses versículos, porque esses versículos têm uma grande ligação com essa conversa, com esse encontro de Jesus Cristo com o jovem rico. Porque isso aqui é uma lição para mim e para você, para todos nós. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você, que Deus ilumine a sua mente, o seu coração, que Deus abençoe esse restante da semana. Sexta-feira estarei aqui com a palavra do Senhor para nos fortalecer. Domingo nós estaremos na igreja com a live também. Então tudo isso é para que você esteja firme na fé, para que você esteja forte, para que essa palavra te anime, te levante. De repente você estava numa situação igual o jovem rico, mas hoje você muda de situação, muda de história. Por quê? Porque Deus está aqui para mudar a nossa história. E Ele deixou essa palavra para a gente aprender, porque a nossa história também foi mudada, e se não foi, será mudada, e ainda muito mais. Então, que Deus abençoe você. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Então eu convido você a fechar os seus olhos onde você está aí. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é rica em detalhes, ela é rica em conhecimento, ela é rica para nos abençoar, Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra é verdadeira, é fiel e ela vem, Senhor, para nos fortalecer. A Tua palavra nunca vem para nos derrubar, mas ela vem para nos levantar. E eu tenho certeza que essa palavra de hoje veio para nos levantar, para abrir os nossos olhos, para que a gente entenda, para que a gente examine o nosso coração, para ver se existe um Deus lá dentro. Porque esse jovem, Pai, quando ele chegou até Jesus, que ele disse que cumpria todos os mandamentos e perguntou qual que faltava, o Senhor Jesus disse, ainda te falta um. E se você quiser ser perfeito, você tem que cumprir esse que falta. E o que faltava, Senhor, era o primeiro e mais importante mandamento, que era adorar o Senhor de todo o coração, de toda a força, de toda a alma e de todo o entendimento. Que era algo que esse jovem não fazia. Mas veio para ele o esclarecimento, Senhor, e ele tomou a sua decisão. Sua decisão foi imperfeita, porque ele tomou a decisão errada. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajude hoje a tomar a decisão perfeita, a decisão correta, que é de andar na Tua presença, que é de andar nos Teus caminhos, que é de entender o que se passa no mundo espiritual, porque tudo que se passa lá se passa no mundo físico, Senhor, no mundo que nós vivemos. Então, eu peço a Tua bênção para cada um que está nos assistindo,
que está participando nesse momento, aqueles também que vão assistir futuramente. Senhor, abençoa e que essa mensagem possa abrir os olhos de cada um, que essa mensagem possa abrir o coração de cada um e o entendimento de cada um. Em nome de Jesus, Pai, que caia por terra toda cegueira, tudo que é de errado, toda falsidade caia por terra, toda adoração falsa caia por terra e que o Senhor venha restabelecer a tua adoração no coração de cada um, o teu poder na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa adoração ao Senhor seja colocada nos corações aqui hoje. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, guarda cada um nessa semana, livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Quero então agradecer a vocês, a presença de cada um. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa noite. Que Deus te abençoe nessa semana. Que essa semana seja uma semana abençoada para você. Que o Senhor prepare coisas maravilhosas na sua vida. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor guarde você grandemente. Que o Senhor possa abrir os portais para você. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, como diz o Salmo 23. Sexta-feira, 8 da noite, estaremos aqui, às 20 horas, né? E no domingo, às 10 horas da manhã. Deus abençoe você, fique na paz, em nome de Jesus.